possamos levar essas energias, essas vibrações para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui conosco, mas com certeza estão nos nossos pensamentos aqui hoje. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, para a tarde de hoje, o nosso tema é o amor ao próximo na ponte da vida. Quando estava pensando nesse tema, me veio a imagem dessa ponte, né? A gente chega, atravessa, às vezes com alguns solavancos, algum vendaval, e em algum momento a gente chega do outro lado dessa ponte. E eu quero começar lendo aqui um texto que é atribuído ao romancista, poeta e romancista francês Victor Hugo, que diz o seguinte: de cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais viventes. Eu sou uma alma, sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. E afirmo ainda: quando eu descer a sepultura, poderei dizer, como tantos, meu dia de trabalho acabou, mas não posso dizer, minha vida acabou. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abrir novamente. Esse texto, que é atribuído a esse poeta francês, traz para a gente algumas reflexões. Quando nós pensamos nessa ponte da vida, esse texto representa muito aquilo que na doutrina a gente tem como base. A vida não termina ao final de uma encarnação. A encarnação é uma fase de uma vida. Então, uma ponte, como muitas que a gente conhece por aí, liga normalmente dois pontos, né? Ou passa um rio embaixo, ou sempre para ligar dois pontos. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho, falando um pouquinho antes de a gente pisar nessa ponte que a gente chama de encarnação. Depois, se alguém quiser ler um pouco mais, aprofundar um pouquinho nesse antes da encarnação, pode buscar lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 258 até a 273, 274, descreve exatamente os momentos em que nós estamos vivendo antes de retornarmos. Mas, nas perguntas que Kardec fez, e tem as respostas lá, algumas nos chamam a atenção, e a gente tem que pensar o seguinte: como é que a gente é tratado lá? Como é esse momento antes de eu retornar? Com quem eu converso lá? Mas só que a gente não vai conversar lá no plano espiritual só nesse momentinho antes de voltar. Quando nós voltamos ao plano espiritual depois de mais uma encarnação, nós vamos passar por diversas fases. E nesse momento aqui, que já é praticamente o momento do retorno, é importante que a gente entenda como é que é construído isso, né? Por que eu vim com esse corpo, né? Desse jeito ou daquele jeito? Por que eu vim passar por essas dificuldades que estou passando? E aí, para dar um embasamento nisso, a gente busca no Evangelho, em Mateus, no capítulo 5, no 29, versículo 29 e 30, diz o seguinte: o próprio Jesus nos deixou material de pensamentos para este assunto, esse momento do retorno. Quando nos asseverou que a nossa mão, se a nossa mão, os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem, essa imagem literal, alguém pensa, vai cortar a mão mesmo, vai arrancar os olhos. Nesse momento em que nós estamos nos preparando, os mentores que estão conosco, os nossos orientadores, vão nos mostrar: olha, os
os erros que você cometeu na outra encarnação foram causados ou foram potencializados por esse seu comportamento, né? Esse desvio todo que você utilizou o seu corpo físico. E é nesse momento que as propostas são feitas. Olha, para você voltar, para que você não cometa os mesmos erros novamente, ou para que isso não dificulte que você construa uma nova caminhada, serão necessários alguns ajustes. Aonde você vai nascer, as condições das quais você vai viver e o seu corpo físico. Essas informações e muitas outras a gente encontra nos diversos livros que a gente tem aí, né, no Nosso Lar, escreve isso, né? Mas e lá no Nosso Lar tem um momento que mostra para a gente o centro do planejamento do reencarne. Quem já leu o livro ou assistiu o filme mesmo, passa rapidamente aquela família indo para aquele centro. E lá tem o Instituto do Planejamento de Reencarnação. Então a reencarnação não é um acaso, né? Opa, reencarnei. Não, é feito todo um planejamento. E é interessante quando nós lemos lá no Livro dos Espíritos, naquelas questões que eu disse, da 258 diante, Kardec como mestre, ele era muito pedagógico nisso. Então ele perguntava para a gente ir construindo realmente o aprendizado. E as perguntas que eram feitas, e o André Luiz descreve muito isso. O André Luiz perguntava muito para aqueles que estavam junto com ele, em algumas situações em que ele foi ver como acontecia esse processo antes da reencarnação. E tem um encontro dele com o mentor dele no momento lá, que era o Alexandre, com o Josinho, que ele escreve no livro, que fica muito claro, ele pergunta aqueles espíritos que estão ali trabalhando para a gente. Nós damos muito trabalho quando estamos encarnados e antes de reencarnar também. Tem muitos espíritos que vão ali para nos orientar. O que move aqueles espíritos? Né? Por que eles estão ali conosco? O que move aqueles espíritos é amor ao próximo. E aí a gente pode pensar, mas qual é a preocupação minha? Será que eu tenho medo? Será que eu tive medo quando eu reencarnei, né, quando eu estava para reencarnar? E o André Luiz escreve lá a reencarnação do Silvério, ele conversa com esse espírito que está para reencarnar, e o Silvério diz o seguinte, que ele não está com medo de reencarnar, ele está com medo de cometer os mesmos erros novamente, de falhar novamente. Isso é o que nos aflige. Isso é que nos causa alguma angústia antes do retorno. Não é o medo do retorno, é o medo do nosso próprio fracasso, novamente. E aí, pelo amor daquelas pessoas que estão ali conosco, naquele momento, nos orientando, doando energia, esclarecendo o que a gente vai passar, a gente retorna. E num desses encontros do André Luiz, que está no livro Missionários de Luz, está ele, o Manassés, tem mais um outro lá com ele, eles encontram uma mulher chamada Anacleta, que ela está para reencarnar. E aí o André Luiz chega a esse espírito e diz a ela, que felicidade é sua, vai reencarnar num papel de mãe, né? Você deve estar com muita, muita felicidade. E ela relata também a mesma coisa para ele, que ela não consiga completar novamente a tarefa a qual ela teve. Porque na última encarnação ela teve uma filha, 2 filhos, e ela acabou se entregando às aventuras da vida, às aventuras, né, pela atração do sexo com outros, e acabou por conta do comportamento dessa. Ela era uma mulher extremamente bonita, atraente, e se deixou seduzir. E por conta desse erro dela, os filhos também se perderam. E
os filhos desencarnaram antes dela por conta de envolvimentos errados. E o marido e a filha. Então o pedido dela, o pedido ao plano espiritual, é que ela tivesse a oportunidade de reencarnar. Mas ela trabalhou tanto tempo no plano espiritual que ela queria ter a oportunidade de reencarnar como aqueles mesmos espíritos, para corrigir aquilo que ela reconhecia ter sido o maior erro dela, para que isso se completasse, para que todos os outros espíritos fossem trazidos das regiões onde estavam. Passaram-se 40 anos. 40 anos. Então ela diz no André Luiz que ela está feliz sim pela oportunidade que Deus está dando a ela de voltar, de poder tentar reconstruir com os mesmos espíritos a oportunidade perdida anteriormente. E é por isso que o André Luiz relata muito que nos primeiros trabalhos dele, logo após, no nosso lar, era receber os espíritos que saíam daquele momento inicial de confusão, de incompreensão, e ele conversava muito com eles. E todos os espíritos relatavam para ele que a maior angústia, o maior arrependimento, o que mais doía era a consciência da oportunidade perdida, da encarnação desperdiçada por interesses, outros que não do crescimento espiritual através do amor ao próximo. E aí alguém pode perguntar, então, para que serve a reencarnação? É só para a gente vir aqui pagar dívida? A reencarnação tem três principais motivos: provas, expiações e missão. Prova é o seguinte: eu aprendi a perdoar nesta encarnação. Realmente eu aprendi a perdoar. Talvez numa outra encarnação eu venha para saber se eu realmente aprendi a perdoar, para ver se realmente eu aprendi a amar aqueles que não me amam. Expiação, a gente vem para resgatar algumas dívidas, sim. E missão, alguns espíritos vêm para ajudar terceiros. E aí fica para a gente pensar, nesta que eu estou aqui. Bom, vou começar tirando. Missão com certeza não é. Aí se cada um pensa lá, se já aprendeu a amar como Jesus amou, a perdoar como Jesus perdoou, a viver junto ao próximo como Jesus vivia. Se nós ainda não aprendemos nessa, vamos voltar até aprender. Então a principal função da reencarnação é que a gente ganhe conhecimento e aprenda a amar. Essa é a principal função. E é esse o principal trabalho que os nossos irmãos têm conosco ali antes que a gente reencarne. Um trabalho com muito cuidado, um trabalho com muito carinho, um trabalho repleto e intenso em amor. Bom, reencarnamos. Chegamos, pusemos o nosso pezinho pequenininho na ponte da vida, para começar essa travessia. E aí, vamos ver como é que esse momento, como é que é importante que nós participemos desse momento, desses espíritos que estão reencarnando e acabaram de chegar. A criança é uma edificação espiritual. Nós, já fomos crianças há algum tempo, mas a criança, ela, apesar de ser um espírito que talvez tenha milhares de encarnações, nesse momento ela está no corpo de criança, e é nesse momento que nós podemos moldá-la melhor, com amor. E como é que a gente faz isso? Como é que a criança aprende? Aprende pelo exemplo. Qual é o nosso papel em relação a esses seres que acabaram de chegar?
vai ter a instrução e a educação. A instrução tem a ver com conhecimentos, né, ciência, física, tudo aquilo que ela vai buscar na escola, nos livros. A educação tem a ver com crescimento espiritual, com conhecimento de sentimentos. E aí, às vezes, acontece uma confusão muito grande nesse nosso mundo, que por diversos compromissos, os pais pegam os filhos, colocam na escola e pedem que a escola dê educação ao filho. A obrigação principal da escola é dar instrução ao filho. A educação são os pais que têm, por obrigação, por compromisso, lá no plano espiritual, trabalhar a educação desse espírito. E esse espírito se molda muito pelo exemplo, porque aquilo que você faz fala tão alto às vezes que aquilo que você diz não é ouvido. E a criança é muito pelo exemplo. Nós temos que nos ligar um pouquinho nisso, porque muitas vezes a gente ensina os filhos o seguinte: olha, não pode mentir, mentir é feio, não minta para sua professora, não minta para ninguém. Aí toca o telefone na sua casa, seu filho ou sua filha atende, é a sua mãe, a sua sogra, mas aí é já ele fala assim, fala que eu não estou. Ou então toca a campainha do seu apartamento, a sua filha vai lá e volta e fala, é a vizinha. Ela fala para ela que eu não estou. Aí passado meia hora ela vem e toca a campainha. A sua filha abre a porta e diz, mãe, vou falar que você está ou que não está. A criança vai se moldando com esses ensinamentos, com esses exemplos. Depois, quando chegar na fase adulta, ela aprendeu com você, que é dessa maneira que você se relaciona com as pessoas. Tem um outro ponto que eu acho bastante delicado, que é a questão do ensinamento religioso, dos conceitos de religião para as crianças. Já ouvi pais dizer o seguinte: não, deixa isso, quando ele crescer, ele escolhe o caminho que ele quer seguir. Acho que a gente já ouviu muitos pais falando isso. É engraçado isso, porque a escola somos nós que escolhemos, o pediatra somos nós que escolhemos, né? A roupa somos nós que escolhemos. E o ensinamento espiritual a gente deixa que o mundo ensine. Vejam como é que é esse exemplo. E todos nós aqui devemos ter algum exemplo lá da nossa infância, lá dos nossos primeiros passinhos nessa ponte, de boas lembranças. Eu gosto sempre de tocar nesse ponto, porque isso me traz boas lembranças, e talvez muitos aqui tenham isso. Eu me recordo que a gente tinha um hábito, quando nós éramos pequenos, de ao dormir, a gente falava para o nosso pai, para a nossa mãe, para a nossa avó: pensa, pai, pensa. Se você pensar nisso agora, você vai ter muito claro na sua mente, no seu espírito, aquele Deus te abençoe, que nos trazia conforto, nos trazia segurança, e a gente tinha uma noite tranquila. E veja que quando a gente traz essa lembrança agora, a gente lembra do momento bom, um momento feliz, e um exemplo que ficou gravado até hoje, mesmo a gente já sendo criança há muito tempo, ainda está muito gravado, muito vivo no nosso espírito. Então a nossa responsabilidade com esses seres é enorme, porque nós já passamos por essa fase do comecinho da ponte, e é nesse momento que se consolidam os ensinamentos que vão marcar o espírito, porque vão marcar o comportamento. E de repente um dia teu filho vai te dizer o seguinte: você não viu, mas eu te vi ajudando alguém necessitado com um pedaço de pão,
e às vezes até com uma palavra só. E aprendi que existem muitas maneiras de amar ao próximo. Você não viu, mas eu vi você pedir perdão e compreendi que a humildade nos faz crescer. Você não percebeu, mas eu senti quando você me deu um beijo de boa noite. E eu aprendi que o amor faz a gente se sentir amado e seguro. Vejam, às vezes a gente não vê, mas as crianças veem o exemplo do que nós estamos fazendo. E isso é que marca o espírito. É isso que vai formar o adulto para uma construção do bem. Muito bem, caminhamos aí, passamos pela infância, adolescente, a ponte balança um pouco, às vezes a gente quer pular da ponte, às vezes a ponte, né? E chegamos à fase adulta, que varia aí em algumas fases. E aí na fase adulta, que é talvez o momento em que nós vamos mais praticar as tarefas ou passar pelas provas às quais nós viemos, algumas pessoas às vezes dizem o seguinte: eu tenho tudo, tenho um bom emprego, tenho um bom salário, tenho um carro, tenho casa, tenho um apartamento, mas eu acho minha vida vazia. E eu sei que as irmãs e os irmãos que trabalham nas orientações, né, na casa espírita, escutam muito isso. Minha vida está sem sentido, minha vida está vazia. Na realidade, minhas irmãs e meus irmãos, a vida não está vazia. A vida está cheia demais. Cheia demais de coisas guardadas no guarda-roupa, né? Não sei quantos caras de sapato, cheias demais de sentimentos guardados aqui dentro, de mágoas, de raiva, cheia demais de apego, achando que as pessoas pertencem a nós. E a gente enche tanto o nosso coração, o nosso espírito, que aquilo que vai preencher a nossa vida, aquilo que vai dar sentido para a nossa vida, que é o amor, não tem espaço. E aí a gente diz: eu tenho tanta coisa, tenho tantos bens, mas eu não enxergo sentido para a minha vida. Não tem, acho minha vida vazia. Então, um dos trabalhos que nós temos que fazer é ir esvaziando o coração, o espírito, com esses sentimentos de apego, de posse, né? Tentando aprender a perdoar. Quando eu perdoo, eu tiro o sentimento de mágoa dentro de mim. E aí eu vou abrindo espaço no meu coração, no meu espírito, para que o amor, o verdadeiro amor, arrume um lugar aqui dentro. E aí eu vou começar a enxergar o sentido da minha vida, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu sou importante na vida do outro e porquê que o outro é importante na minha vida. Tem uma história que eu gostaria de contar para vocês. Uma professora, ela estava para aposentar. O último dia de aula seria naquele dia. E ela pensou: o que eu vou fazer para as crianças? Eu queria fazer algo diferente. Ela pensou, aí ela pensou e fez uma fitinha. Quando chegou lá na aula, para assistir as crianças, ela chamou uma por uma na mesa dela, e ela colava essa fitinha na criança, onde estava escrito o seguinte: aquilo que você é marca o coração e a vida das pessoas. E ela colava essa fitinha na criança e dava uma outra fitinha escrita a mesma coisa, para que a criança buscasse alguém que tinha marcado a vida dela, e colasse a fitinha e desse uma outra, para que isso fosse se multiplicando. Muito bem, estamos no escritório de uma empresa. Aí o estagiário, o menininho estagiário, veio conversar com o chefe dele lá, dizendo que o irmãozinho dele tinha recebido uma tarefa na escola, que era para dar uma fitinha para alguém e para as pessoas dar uma fitinha para outra pessoa.
que te fizesse diferença na vida dele, que tivesse sido importante na vida dele. E ele disse para o chefe: olha, eu gostaria de dar essa fitinha para você, porque você tem me ensinado muito aqui dentro, e você fez diferença na minha vida. Mas olha, eu estou te dando outra fitinha para você dar para alguém. E esse executivo ficou pensando: ele olhava para um lado, olhava para outro, para quem que eu vou dar essa fita aqui no escritório? E lá no fundo tinha uma porta fechada onde ficava o Big Boss, o grande chefe, o chefão, que não era admirado por ninguém. Muito pelo contrário, era uma pessoa rude, era uma pessoa brava. E ele sentado ali: eu vou lá dar essa fitinha para ele. Abriu a porta do escritório. O homem sentado atrás da mesa disse o seguinte: o que é? Não, deixa eu vir aqui falar com o senhor o seguinte: o estagiário trouxe uma fitinha para mim, que é uma tarefa da escola do irmão dele, que a gente devia dar para alguém que fez diferença na vida da gente, e como ele é, marca a vida da gente. E eu queria dar para o senhor. Aquilo surpreendeu o homem. Mas ele perguntou: mas marquei sua vida como? Essa era a pergunta que ele não esperava. Olha, você marcou minha vida porque você é um exemplo de dedicação, é um cara que tem visão de futuro, é pessoa rápida, né? Então, eu acho que eu aprendi muito com você. Intimamente, ele falava para ele mesmo: aprendi como não deve se tratar as pessoas. Mas ele deu a fitinha para o chefe, deu uma outra fitinha para ele e disse o seguinte: olha, dá para alguém que faz diferença na sua vida. E esse homem foi embora para casa. Ele morava só, ele e o filho, adolescente de uns 17 anos, que lá não se entendiam muito bem. Aí está ele sentado lá com aquela fitinha, ele ficou no bolso para tirar uns documentos e sai uma fitinha na mão dele. Mas para que mudar esse negócio agora? Aí o filho dele entrou, batendo a porta, bateu a porta, entrou, como sempre, não se cumprimentava, e subiu para o quarto. Ele ficou ali pensando: eu vou dar fita para ele. Ele subiu até o quarto do filho, bateu na porta, entrou. O filho estranhou aquela presença e perguntou para ele: o que foi? O que eu fiz de errado? Porque era só esse o diálogo que eles tinham. Não, filho, você não fez nada errado. Vou te contar o que é. E ele contou toda a história. Um menino lá na escola, recebeu uma tarefa da fitinha e foi contando: eu queria te dar esta fita, porque acho que você é a pessoa mais importante da minha vida. Você é uma pessoa que fez diferença na minha vida. Eu estou aqui reconhecendo que eu não tenho sido bom pai, não faço parte da sua vida, não converso com você, não pergunto como você está, só discuto com você, mas você é a pessoa mais importante da minha vida. E colou a fita no filho. O filho, nesse momento, se abraçou com ele e começou a chorar intensamente, chorava copiosamente. E esse homem se assustou, perguntou: mas o que aconteceu? O que você está fazendo? O que eu fiz? Né? O que está acontecendo com você? Ele disse: pai, leia a carta que está em cima da cama. O pai abriu a carta e era uma carta de despedida de alguém que ia se suicidar naquele dia. Se hoje a gente entregar para você uma fitinha, para quem você entregaria? Será que tem alguém na nossa vida que nesse momento nós somos muito importantes, mas ele é muito mais importante ainda na nossa vida e a gente não reconhece isso? Para quem eu entregaria essa vida? Você é a pessoa, você é aquilo que você é, muda o coração e a vida das pessoas. E na fase adulta, nós temos muito dessas provas. Será que eu aprendi a amar realmente? Será que eu aprendi a perdoar realmente? E o mestre, quando esteve aqui, tem uma passagem dele que me diz: bem-aventurados os pobres de espírito, no Sermão do Monte.
E aí eu queria pensar com vocês sobre isso. Muito se fala desse pobres de espírito, que o mestre falava da humildade. Mas sabe o que era pobre de espírito? A quem Jesus se dirigia? A gente pensar, pobre é aquele que tem menos alguma coisa. Rico é aquele que tem mais alguma coisa. Isso é na nossa visão materialista. Jesus, quando nos chama de pobres de espírito, e diz que a eles será dado o reino dos céus, é quando eu humildemente reconheço que eu sou pobre porque eu não sei amar como Jesus ama, ainda não sei perdoar como Jesus perdoa. Então eu preciso aprender, eu preciso adquirir esses sentimentos. Então eu sou, quando humildemente eu reconheço isso, eu reconheço que eu preciso aprender. E o contrário disso é o orgulho. E o orgulho causa lesões afetivas absurdas nas nossas vidas. Lesões que às vezes vão passar uma encarnação inteira. A gente vai desencarnar e aquelas lesões ficam. E a gente vai levar isso para outra encarnação. Vou contar mais um exemplo para vocês de como é que o orgulho pode nos causar lesões. Mora numa casa uma senhora, o filho Jeremias e a filha Cecília. Eu vi o nome, vou te colocar na história, Cecília. E eles moram aos sábados, é o dia da limpeza, da faxina, do quintal. E a mãe trabalha fora todos os dias, inclusive aos sábados. Então no sábado, a Cecília limpa a casa e o Jeremias faz as tarefas do quintal, né? Cuida da criação, tudo. E nesse dia especificamente, a Cecília resolveu limpar a casa, mas aquilo que limpar até o cantinho, ficou brilhando tudo da sala, então dava para pentear o cabelo no chão. Ela estava terminando a sala, de repente abre a porta da sala, pinta o Jeremias lá na porta, todo sujo, o sapatão cheio de lama. Ela só fala assim: pode parar aí. Você não vai pisar nesse chão limpo desse jeito. Não, mas eu vou lá pegar tomar uma água lá na cozinha. Não, você não vai passar ali. Se você pisar nesse chão, nunca mais eu falo com você. Adivinhem o que o jovem Jeremias fez? Pisou no chão, com todo o gosto, e pisou mais forte ainda, né? Foi deixando as marcas no chão. E a Cecília levou isso a termo, não falou mais com o irmão. E os dias, os anos foram se passando. E um casou para um lugar, outro casou para um outro lugar. E eles não se falavam mais. Por quê? Porque o Jeremias achava que a Cecília devia mudar o comportamento. E não sei, aquela coisa de criança que fez isso. E a Cecília achava que o Jeremias devia pedir perdão para ela por ter desafiado aquilo que ela falou. E os anos se passaram. Um dia o Jeremias trabalhando, toca o telefone da empresa, era o hospital chamando ele com urgência. A Cecília tinha tido um AVC. E aí ele foi. Ele chega lá no hospital, a Cecília está na UTI, só que o AVC dela tinha sido tão violento que ela não conseguia mais falar, pouco ouvia, era praticamente o final. E na hora que ele chegou e pegou na mão da irmã, ele caiu na consciência dele. E por orgulho, eles tinham perdido natais, tinham perdido festas de aniversário, tinham perdido conversas sobre a vida, tinham perdido os momentos felizes um do outro, por orgulho. E Cecília desencarna, sem que eles tenham voltado a viver. Vejam, minhas irmãs e meus irmãos, quando o Mestre, na primeira frase do Sermão do Monte, diz: bem-aventurados sois os pobres de espírito, porque a ti será dado o reino dos céus. O contrário disso é o orgulho que nós mantemos, e o orgulho nos traz lesões afetivas intensas.
para o próximo e para nós mesmos. O que o Mestre nos pede é que nesse momento, e é nesse momento nós estamos mais ou menos no meio da ponte da vida, a gente vai enfrentar tempestades, vai enfrentar ventanias, vai enfrentar desaforos, pessoas que não gostam de nós. Mas se o meu orgulho for tão exacerbado ainda, as coisas só ficarão mais difíceis. E as minhas lesões de outras vidas continuarão mais. Bem, estamos quase chegando no outro lado da ponte da vida. E aí, cabe aqui a importância da gente distinguir duas coisas. Vamos considerar que todos nós conseguimos cumprir lá, o tempo que nos foi dado nessa encarnação. E aí chegamos como idosos na outra ponta da ponte da vida. E é importante aqui distinguir uma coisa, eu sempre gosto muito de tocar nesse ponto. Distinguir idoso e velho. Idoso é um substantivo, quer dizer, uma pessoa que já tem uma idade. Velho é adjetivo e é aplicado, na maioria das vezes, de maneira pejorativa. Idoso é aquele espírito que está completando uma fase, mais uma encarnação, que tem todo um conhecimento, um aprendizado. E hoje, para vocês terem uma ideia, em 1950 a expectativa de vida aqui dos brasileiros era em torno de 52 anos. 1950, não faz nem tanto tempo assim. Hoje a expectativa de vida média é 74 anos. Vejam a oportunidade que nós temos de conviver, de adquirir conhecimento, de buscar, praticar o amor ao próximo com essas pessoas. Porque tomara, e a gente pede a Deus, que a gente possa realmente ainda ter alguns passos nessa jornada. E às vezes a gente fica aí reclamando porque tem que repetir as coisas para que o idoso entenda, né? Às vezes ele quer contar mais de uma vez a mesma coisa para a gente, e a gente esquece que a gente já fez a mesma coisa quando era criança. E ele teve toda uma paciência, todo um amor para nos ouvir, uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes fosse. Às vezes nós não temos paciência, não temos amor para amparar um idoso na caminhada difícil por conta da fragilidade física. E esquecemos que quando nós éramos crianças, nós tínhamos passos trôpegos também, e foi alguém mais velho do que nós, mais idoso do que nós, que deu a mão e nos ensinou a andar. Então, quando nós falamos, nós lembramos aqui agora há pouco dos nossos pais, dos nossos avós, do Deus que te abençoe. Talvez tenhamos alguns dos nossos pais, dos nossos avós que já desencarnaram, e que a gente fica com aquela sensação de que eu queria te dar mais um abraço, eu queria te dar um beijo nessa pessoa, eu queria ter dito mais uma vez, eu te amo. Mas se você está ainda no mesmo caminho, na mesma jornada, ainda os dois estão na ponte da vida, por que a gente não faz isso hoje? Por que nós não manifestamos o nosso carinho, o nosso amor? E é isso que nesse momento da vida nós vamos precisar, todos nós, de amor, de carinho e de cuidado. Lembram-se das três palavras que eu disse que a gente precisou quando a gente ia reencarnar? Amor, carinho e cuidado. Dessa maneira nós fomos tratados pelos mentores e pelos orientadores. E agora nós precisamos novamente disso. A Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, diz o seguinte:
envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser levadas a sério, exercitando-as a todo instante, pois a todo momento que se passa conduz à senectude, à idade mais avançada. Ser idoso é o resultado do que se construiu, do que se realizou e cultivou durante a vida toda. O que se percebe no final da vida é uma nova gestação, é um outro nascimento, onde se deixa o mundo material pelas mesmas razões pelas quais nele nós retornamos. Então eu acho que nós temos em nossas vidas, todos nós, temos irmãos e irmãs que estão nessa ponte, na outra ponta da ponte da vida, e que precisam de amor, de cuidado e de carinho. E nós todos temos essa responsabilidade. E para finalizar, e para exemplificar a importância desse amor, desse cuidado, desse carinho com o idoso, eu quero contar uma história para vocês de um senhor chamado Benny. Quando ele desencarnou, ele tinha 78 anos. E ele teve um câncer, descobriu um câncer, foi muito rápido, e ele acabou desencarnando. Mas nos últimos 10 anos de vida dele, ele recebeu o amor de alguém muito especial. Alguém que todo dia ia lá e queria falar com o vô Benny. E esse alguém, a Raquel, a sua netinha, nem morava junto com ele, mas todo dia queria ver o avô, queria dar um beijo no avô, queria conversar com ele, queria brincar com ele. Mesmo na fase final da doença, aquela menina queria, porque queria estar com o avô. E quando chegou para ela a notícia que o avô tinha desencarnado, tinha morrido, ela chorou durante dias, chorou muito essa menina. Mas o tempo vai passando. E aí um dia ela estava numa festinha de aniversário e estavam distribuindo balões, os balões com gás. E aí ela pegou, nesse momento, e pensou: será que se eu escrever uma carta para o meu avô Benny, puser dentro do balão e soltar, chega no céu? E ela fez isso. Ela escreveu uma carta para o avô, dizendo a ele da saudade que tinha dele, saudade que sentia do abraço, do beijo, da conversa, do carinho que ele fazia. Tinha saudade das balas que ele dava para ela de presente. Ela escreveu um bilhetinho, pôs dentro do balão vermelho e soltou o balão. E a mãe, quando viu aquilo, e ela disse que a mãe ia fazer, lógico, a mãe não teve coragem de dizer: não adianta você soltar o balão, não vai chegar no céu, não vai chegar no céu. Deixou. E ela soltou o balão. Passado alguns meses, eles receberam pelo correio uma carta. Esse balão realmente estourou, caiu no lugar. E a pessoa que achou o bilhete escreveu uma carta de volta para ela dizendo o seguinte: querida Raquel, vovô Benny recebeu a sua carta. Ele realmente adorou as suas palavras, mas tiveram que mandar o balão de volta para a terra, porque essas coisas não podem ficar aqui no céu. Aqui no céu só ficam sentimentos. Raquel, sempre que você pensar no vovô Benny, ele saberá e estará muito, muito mais perto de você, com um amor enorme a te abraçar. E a pessoa assim, diz assim, sinceramente, Bob Anderson, também um vovô. Vejam a importância que tem o cuidado, o carinho e o amor na ponte da vida, em qualquer uma das fases. Que Deus nos ajude a compreender essas fases e esses momentos da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.